É sempre bom falar sobre dividendos e melhor ainda falar sobre mega dividendos. Aquele anúncio de dividendo que representa um yield acima de 5% em apenas um anúncio. No vídeo de hoje possuímos duas elétricas, um banco e também uma construtora com dividendos anunciados recentemente e que ainda não falamos sobre eles aqui no canal. Vou te trazer as datas, valores e também preço teto de algumas empresas. Será que teremos alguma empresa descontada nesse vídeo em função dos seus dividendos? E vamos aproveitar e iniciar falando sobre um banco. Um banco que anunciou juros sobre capital próprio, que lembrando novamente é tributado em 15%. Sobre esse valor de 8 centavos será descontado 15% e o valor líquido cai na conta do acionista. Banco Paine, temos aqui um yield de 2% na cotação atual. Data com 8/7, pagamento previsto para 15/7 de 2024. Para saber se uma empresa está cara ou barata em função dos seus dividendos, ela precisa ter um bom histórico. E o Banco Paine, apesar de estar com um belíssimo dividend yield de 9,6%, não possui um bom histórico de dividendos e por isso não podemos utilizar alguns métodos como o método Bazin. Agora, se olharmos múltiplos de valuation, ele está super descontado, um banco sendo negociado a um PL de 3,8. O ideal, segundo Benjamin Graham, o autor do livro O Investidor Inteligente, é que esse indicador preço da ação dividido pelo lucro por ação seja menor do que 15. Hoje o Banco Paine está muito, mas muito abaixo desse ideal e o PVP, preço sobre valor patrimonial ideal, é abaixo de 1,5 vezes e hoje ele está com 0,79. Você estaria levando todo o patrimônio por 79% do que ele vale. Apesar de não possuir um bom histórico de dividendos, percebemos que ele possui uma grande valorização nos últimos 12 meses de 64%, na contramão da maioria das empresas que estão passando por uma forte correção nesse período. Vamos analisar aqui o histórico de dividend yield e fica visível que o Banco Paine pagou aqui bons dividendos entre 2014 e 2016, de 2017 a 2022 um yield zerado e após isso vimos aqui uma recuperação, 2023 3,7% e o atual 9,6% e por isso consideramos que o Banco Paine não é um bom pagador de dividendos e não é possível aplicar o método Bazin, pois aqui iríamos utilizar a média dos últimos 5 anos e ele não possui um histórico de dividendos. E uma empresa não pagar bons dividendos não significa que ela é uma empresa ruim, ela somente não se encaixa na nossa estratégia, pois temos o foco em renda passiva, em dividendos e por isso sempre buscamos empresas com um bom histórico para possuir no portfólio. Agora temos o anúncio de dividendos da Rede Energia, Rede 3. O valor do dividendo é isento de imposto de renda até o momento. 23 centavos é o valor da Rede 3, um yield de 3,51%, uma elétrica que está totalmente fora do radar dos investidores e vamos analisar, é óbvio, o histórico dessa empresa de energia, pois quando pensamos no setor elétrico, logo lembramos de bons dividendos. Será que a Rede Energia paga bons dividendos? Vamos conferir isso juntos, após saber a data com, que será o dia 4/7, pagamento previsto para 24/7 de 2024. Aqui no site Investidor 10, percebemos que a Rede Energia Rede 3 está com um belíssimo dividend yield de 8,83%, analisando múltiplos de valuation, PEV 7,52, PVP está muito, mas muito acima do ideal, 3,44. É óbvio que não analisamos múltiplos de valuation de forma isolada, vamos analisar o histórico desse PVP para saber se essa empresa negocia muito acima desse ideal. E sim, a Rede Energia historicamente negocia com um preço sobre valor patrimonial bem elevado. A média é 3,7 e o atual 3,44. Se você somente utiliza múltiplos de valuation, é importante que você sempre olhe a média histórica. A gente até gosta de analisar esses múltiplos de valuation, só que como nosso foco é em renda passiva, para tomar decisão de compra e venda, sempre olhamos os métodos com foco em dividendos, como o método Bazin, dividendo projetivo, modelo de Gordon. E antes de aplicar o método Bazin na Rede 3, vamos analisar o seu histórico de dividend yield.
Não é lá um bom histórico se considerarmos aqui de 2016 a 2020, só que nos últimos 4 anos a Rede Energia passou a pagar bons dividendos, chegando a pagar um yield de 14,9% em 2021 e de lá para cá vem com uma média próxima a 10%. E como a rede vem pagando bons dividendos nos últimos 5 anos, é possível aplicar o método Bazin. Vamos lançar o código do ativo, a média dos últimos 5 anos, que é o total que a empresa pagou de 2019 a 2023, dividido por 5. Chegamos a uma média de 51 centavos por ação. Esse método, atualizado para 2024, chamado método Bazin, utiliza um yield estimado de 6%. Essa estratégia foi difundida no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, de Décio Bazin, leitura obrigatória para os investidores que são focados em dividendos. Esse método prega um yield de 6%. Chegamos a um preço teto de R$ 8,58. Lembrando que isso não é precificação do ativo, não é o preço justo, não é o valor intrínseco. Esse é o preço máximo, o preço limite para alcançar determinado yield. Aqui estamos utilizando 6% de acordo com a média dos últimos 5 anos. Possuímos uma margem de segurança de 29,4% e de acordo com esse método, sim, a Rede Energia se encontra com um bom desconto. Tanto a Rede Energia quanto a Energisa Mato Grosso estão debaixo do guarda-chuva da Anel Energia. Ela anunciou o juro seu capital próprio. Energisa Mato Grosso possui 2 ações em circulação, ENMT3 e ENMT4, e o valor desse JCP será o mesmo em ambas as ações. A Energisa está com uma cotação bem elevada e esses R$ 1,30 representa 1,55 na ação final 3 e 1,74 na ação final 4. Data compra esse rendimento 4/7, pagamento previsto para 23/7. Seguindo o mesmo passo das outras empresas, vamos analisar múltiplos de valuation, PL 10,76, PVP 4,31 e um dividend yield baixíssimo. E quando olhamos para o histórico de dividendos, percebemos que não é lá essas coisas. É uma empresa que vem pagando dividendos de forma consistente de 2015 até o momento atual, só que percebemos que ela não possui uma boa média. Consideramos que o ideal é que essa média seja acima de 6%. A Energisa paga dividendos de forma consistente, só que está com uma média muito abaixo do que consideramos o ideal, apenas 3,31%. E certamente não iremos possuir uma margem de segurança, já que a sua média está muito abaixo dos 6%. Analisando os últimos 5 anos, percebemos que hoje ela está muito, mas muito acima do preço teto, método Bazin 39,43, 90,4 acima do preço teto. E agora vamos falar sobre o mega anúncio de dividendos da Direcional, DIRR3, que anunciou um valor muito parrudo de R$ 1,60 por ação. Ao dividir pela cotação atual, chegamos ao famoso mega dividendo, um yield de 5,94% na cotação atual. Data compra esse super rendimento, 4/7, pagamento previsto para 16/7 de 2024. A Direcional é uma das poucas empresas do setor de construção civil que paga dividendos de forma consistente ao longo do tempo, além de uma supervalorização nos últimos 12 meses de 40,4%. Analisando o indicador PL, possuímos 11,05 e PVP 2,2. Um dividend yield de 1,74%. No momento atual, não é um bom rendimento, só que analisando o histórico, percebemos que nos últimos 5 anos, sim, ela até pagou bons dividendos, como o de 2019 a 2022, um yield que ficou ali entre 5,8% a 7%. Podemos considerar aqui uma média próximo a 6% de 2019 a 2022, só que o método Bazin utiliza os últimos 5 anos, ou seja, vamos contabilizar os dividendos de 2019 a 2023 para chegar à média e aplicar esse método na Direcional. A média histórica está próximo ao que consideramos o ideal, pegando aqui um período longo de 2014 até o atual, média 5,76%. E ao aplicar o método Bazin na Direcional, média 80 centavos, como a empresa apresenta uma grande valorização nos últimos 12 meses, ela ficará muito acima do preço teto, que de acordo com esse método é R$ 13,40, e ela se encontra 101,12% acima do preço teto, método Bazin. E caso você queira ter acesso à lista de todas as ações com rendimentos em aberto para o ano de 2024, com essas informações
toda mastigada, como código do ativo, datacom, valor, pagamento, yield atualizado, cotação atual de forma automática, além de ter acesso a uma planilha que te mostra a ação mais barata, daqueles tipos de empresa que possui mais de uma ação em circulação, como a Taesa, que possui ação final 3, final 4 e final 11. Você terá acesso a essa planilha que te ajudará a encontrar a ação mais barata em circulação e aí sim você conseguirá potencializar o seu dividendo no longo prazo. E caso você queira saber como funciona essa planilha, está aqui nesse último vídeo que fizemos da Taesa falando sobre o dividendo inteligente e te mostrando qual a ação mais barata em circulação, além de ter acesso à nossa comunidade e preferência na resposta dos comentários. Está aqui a nossa área de membros. Seja membro, uma ferramenta do próprio YouTube e você pode cancelar quando você quiser. E não se esqueça que na DataX o valor do dividendo é descontado da cotação e por isso muito cuidado ao comprar uma empresa apenas para receber o dividendo e depois vender, pois como eu citei, na DataX existe esse desconto e eu vou deixar passando aqui um vídeo que já está pronto, que eu te informo o motivo desse desconto. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. Um abraço a todos e bons investimentos.